Carnê-Leão 2025 aluguéis. Muitos proprietários de imóveis acabam pagando mais impostos porque deixam de se beneficiar das deduções legais que são permitidas. Nesse vídeo eu vou passar informações para vocês importantes sobre as deduções legais, até para que você pague menos impostos, e também você vai ver na prática como preencher o Carnê-Leão Web de aluguéis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Não paga nada para se inscrever. O botão de inscreva-se está aqui embaixo. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. E não esqueça de ativar as notificações para que você não perca vídeos importantes. Lembrando que para preencher o Carnê-Leão, se a sua locação foi diretamente para uma pessoa física, aí sim você deve preencher o Carnê-Leão. Se você é proprietário de imóvel, fez uma locação para uma pessoa jurídica, você não deve preencher o Carnê-Leão, porque essa pessoa jurídica ela tem responsabilidade de reter o imposto, fornecer para você um informe de rendimentos, onde você vai declarar no teu imposto de renda em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, se a tua locação é para uma pessoa jurídica, você não deve recolher o imposto, você não deve preencher Carnê-Leão, somente quando você aluga para uma pessoa física. Agora, falando das deduções legais, a observação mais importante é com o seu contrato. Primeira observação: como que está o seu contrato? A responsabilidade de pagamento de condomínio, de IPTU, porque essas são as deduções legais. São despesas dedutíveis permitidas por lei que você pode deduzir no Carnê-Leão. E isso você vai ver na prática no preenchimento. Então, se por acaso no seu contrato, onde tem ali aquele valor de aluguel, incluso condomínio, IPTU, é um pacote, mas de repente o locatário ficou com a responsabilidade de pagar o condomínio, IPTU, ou um dos dois, aquele pagamento que o locatário faz diretamente, ou a própria administradora, esse pagamento não pode ser deduzido pelo locador porque ele não está pagando diretamente. Por mais que a responsabilidade direta é do locador, ele é responsável direto pelo pagamento de condomínio e de IPTU. Mas se no teu contrato está ajustado que quem vai pagar é o locatário ou a própria administradora, o que acontece? Pelo fato de você não estar pagando diretamente, não pode se beneficiar destas deduções legais. E as duas formas de contrato não estão erradas. Tanto a responsabilidade do locatário pagar o condomínio e o IPTU, isso ajustado em contrato não está errado, como também o próprio locador, que já é o responsável direto. As duas formas não estão erradas, só tem uma diferença. Quando o locatário fica com essa responsabilidade ali no contrato, o locador perde a possibilidade de se beneficiar das deduções legais. Então, observe o seu contrato e é possível fazer um ajuste. Peça para fazer um aditivo contratual, caso esteja o contrato desta forma, para que você, locador, possa se beneficiar dessas deduções legais. Outra informação importante: se por acaso o seu contrato está dessa forma, tem locadores que falam: olha, mas como eu sou responsável, por mais que eu receba aquele pacote e o locatário faça o pagamento, seja de condomínio ou do IPTU, ou dos dois, eu sou responsável direto pelo pagamento, sim. Para fins de cobrança, sim. O proprietário é responsável direto, tanto para pagar o condomínio, o município cobra diretamente, do IPTU, aliás, cobra diretamente o IPTU do proprietário, assim como o condomínio, ele é responsável direto. Mas para fins tributários, para deduções legais, para que você possa se beneficiar, este pagamento precisa ser direto pelo locador. Então você vai fazer o quê? Quando você lança no Carnê-Leão, você tem as deduções legais e lá na tua declaração do imposto de renda, você vai fazer a contrapartida, essa informação. E aí sim, você vai poder se beneficiar sem qualquer problema. Então, se o teu contrato está desta forma, por exemplo, a responsabilidade para o locatário, é possível você pedir um ajuste para a administradora, para o corretor, para a imobiliária, para que você possa se beneficiar e não ter aí problemas futuros. Agora nós vamos ver na prática como fazer o preenchimento do Carnê-Leão 2025 de aluguéis. Agora eu estou aqui no portal ECAC para mostrar para vocês como que você faz para acessar o Carnê-Leão Web e fazer o preenchimento. Aqui no portal ECAC, lembrando que o link vai ficar na descrição desse vídeo. Aqui no portal ECAC você vai clicar em entrar com gov.br
E você pode acessar com certificado digital e também com CPF e senha. Então você digita o seu CPF, avança, digita a senha e quando carregar a página, vai sair nessa página aqui do portal ECAC. Assim que você acessa essa página, você vai clicar em declarações e demonstrativos e acessar o Carnê-Leão. Assim que você acessa o Carnê-Leão, veja só a mensagem: os lançamentos efetuados no Carnê-Leão poderão ser utilizados nas declarações do imposto de renda das pessoas que usufruíram de seus serviços. Qualquer divergência nas informações declaradas poderá gerar pendência para você ou terceiros envolvidos. Aqui está falando de serviços, mas de forma geral, seja aluguéis, serviços, as informações precisam estar corretas, certo? Aqui você coloca ciente e a primeira coisa que se faz aqui no Carnê-Leão são configurações. Então é assim, aqui o Carnê-Leão é de aluguéis, tá? O passo a passo aqui que vai ser mostrado é de aluguéis, mas se por acaso você for um profissional liberal ou autônomo e também tem rendimento de aluguéis, você no Carnê-Leão você pode fazer a configuração como autônomo e também lançar rendimentos de aluguéis sem problema nenhum ou outros rendimentos, tá bom? Então aqui na configuração ela é bem simples, é bem rápida aqui de aluguéis. Aqui está perguntando se é trabalhador autônomo, você vai dizer que não, porque é aluguéis, tá? Se o rendimento, os pagamentos é do exterior, aqui também estou dizendo que não. E aqui é aquela autorização para importação de dados do Carnê-Leão no imposto de renda pessoa física de outro titular. Se você quiser autorizar outra pessoa a fazer a importação de dados do Carnê-Leão, caso você autorize que essa pessoa importe os dados para fazer o seu imposto de renda. Isso é opcional, tá bom? E aqui embaixo é apenas o texto longo ou curto, é configurações. E salvar. E aqui já aparecem os dados do declarante. Aqui no menu vai ter configurações, identificação, rendimentos, pagamentos, demonstrativo e escrituração. Então aqui em rendimentos, que é exatamente onde você lança os rendimentos recebidos, na locação, aqui nesse botãozinho azul, mais rendimento, você clicando aqui, você vai selecionar a natureza, que aqui está aluguel e outros. Como eu falei no início do vídeo, para quem é profissional liberal ou autônomo, se você fizer a configuração, você pode lançar aqui rendimentos como profissional liberal autônomo, que vai aparecer um plano de contas, tá? De despesas, dedutíveis, não dedutíveis. E quando você tem um rendimento de aluguel, você também seleciona aqui, tá? Você pode lançar os dois. Por que que aqui para mim não aparece? Exatamente, eu fiz a configuração como se fosse somente rendimentos de aluguéis, tá? Então aqui seleciono aluguel, a data do rendimento, recebido de pessoa física, tá? E o CPF. Você coloca o CPF aqui do locatário e o histórico, né? Locação de casa, o apartamento, aí você pode colocar o endereço, as informações que você achar necessário. E aqui o valor, eu vou passar um exemplo para vocês, por exemplo, um aluguel de R$ 4.500. E as deduções, você precisa lançar aqui ao lado. E o que são essas deduções? IPTU, condomínio e despesas como a administradora, a intermediação imobiliária. São despesas dedutíveis. Mas tem uma observação muito importante. Se você, locador, paga o condomínio diretamente, você recebe o aluguel e paga o condomínio, você pode deduzir. Se você recebe o aluguel e paga o IPTU, seja mensal ou cota única, você pode deduzir. A administração, se você tem a intermediadora, isso já é certeza, porque ela faz a dedução. Ela faz ali a cobrança da intermediação e você vai fazer essa informação dessas deduções. Mas o condomínio e o IPTU, é muito importante você entender que, para que você possa se beneficiar de fazer essa dedução, de lançar aqui valores dedutíveis, o locador precisa pagar diretamente o condomínio e o IPTU. Se o locador não paga diretamente, de repente está lá no seu pacote, no seu contrato, condomínio, IPTU, mais aluguel valor X, e a responsabilidade fica para o locatário pagar, você não pode se deduzir, por mais que a despesa seja de responsabilidade direta do proprietário do imóvel, do locador. Quem está pagando
Quem comprova aquele pagamento é o locatário. Portanto, o que que acontece? Aqui você não consegue deduzir. Eu vou te dar os dois exemplos aqui. Eu vou mostrar para vocês como que gera, né? Quanto que vai gerar aqui de imposto. Então, aqui vamos supor que as deduções, por exemplo, 1.150. Um pouquinho mais aqui. Condomínio IPTU mais taxa de administração. Aqui você vai clicar em incluir. É bem simples o preenchimento. E assim que você inclui, se você tiver outros rendimentos de aluguéis, é só ir clicando em novo, incluir. Aqui eu não vou lançar, tá? Retornar. Aqui em demonstrativo, ele vai aparecer o valor de 350, porque foram com as deduções, certo? Você vai lançar ali o valor bruto do aluguel e as deduções que são permitidas. Tem a dedução aqui, que ela já faz, a dedução permitida. E aqui gerou uma DARF de 24,45. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em rendimentos como que ficaria sem essas deduções. Aqui eu vou apenas excluir esses 1.350, que são deduções, e vou alterar. Vamos lá em demonstrativo. Aqui no demonstrativo, ele já me gera uma DARF de imposto de 222,65. Quando você preenche, tem aqui o desenho da impressora, é só você clicar, eu vou mostrar para vocês, tá? E a DARF, ela já gera para você. Olha, a DARF já gerou. Aqui aparece o período de apuração, que é fevereiro, e o vencimento, 31 de março de 2025. Sem as deduções, gerou um imposto de 222,65. Com as deduções, foi aquele imposto de, se eu não me engano, 24. Eu vou voltar lá para a gente confirmar. Além disso, você precisa, locador, lançar pagamentos. No caso, pagamento de imposto, que seria DARF, imposto pago. Aqui você vai colocar a data, por exemplo, 31 de março de 2025. O histórico, né, do imposto gerado, locação do imóvel X. Período de apuração, tá, que é fevereiro. Referente à locação, recebimento de fevereiro, que é pago em março. E aqueles R$ 222. Aqui, se por acaso você pagar a DARF em atraso, o que você precisa lançar aqui? Valor principal. Se o imposto é 225, você vai lançar o valor principal, a multa separada e os juros. Aí ele vai te dar um total. Incluir pagamento. Não tem outra DARF? Você vai retornar. Clicando aqui em demonstrativo, vamos ver aqui o resultado. O que eu quero mostrar aqui? Porque o imposto, na verdade, ele não é dedutível, tá? E por que precisa lançar o imposto? Ah, tá. O lançamento que eu fiz foi 222,25, era 222,65, tá? Por isso que apareceu um vermelhinho ali, 40. Então, você tem que lançar corretamente. Então, faltou 65 centavos. Eu vou lançar o 65, vocês vão ver que vai zerar. Então, é assim, se você não lançar o imposto pago, foi até bom porque ele vai aparecer aqui. Ou lançar errado, vai aparecer dessa forma. Vai aparecer vermelhinho aqui, 222,25. Se você mesmo pagando não lançar, eu lancei o valor errado e ficou 40 centavos faltando. Por que é importante você lançar? Isso aqui não é dedutível. Muitas pessoas perguntam, esse imposto, né, esse DARF pago tem dedução? Não, ele não é dedutível. Mas obrigatoriamente precisa lançar. Por quê? Porque por mais que você tenha pago a DARF, a Receita Federal ela vai entender o pagamento aqui com o lançamento que você faz. E quando você importa o Carnê-Leão para sua declaração do imposto de renda, ela vai puxar os lançamentos e também o lançamento do imposto pago que você fez. Se por acaso você não lança imposto pago, ele vai puxar os rendimentos, as deduções, tudo bem, mas não puxa imposto pago, lá na declaração ele vai te cobrar novamente. Então, obrigatoriamente, esse imposto pagou, precisa lançar pela competência e a data. Certo? Lembrando, gente, que Carnê-Leão é uma informação aqui muito importante. É regime caixa. O que significa regime caixa? Eu lanço aquilo que eu recebo no mês. Só para você ter um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que você alugou o seu imóvel e o inquilino, por algum problema, atrasou 2 meses e pagou esses 2 meses cumulativo lá no terceiro mês. E você recebe tudo no terceiro mês. Vai gerar um imposto mais alto, mas você recebeu tudo em um único mês. Aqueles 2 meses que ficaram em aberto, você não vai lançar. Ah, mas
o rendimento é referente ao mês, por exemplo, de janeiro e fevereiro, só recebi em março, só que é referente a janeiro e fevereiro. Você não vai lançar em janeiro e fevereiro. Carnê-leão é regime caixa. Regime caixa, você lança exatamente o que você recebe no mês. Então, se você recebeu 3 aluguéis cumulativos no mês, você vai lançar 3 aluguéis cumulativos naquele mês. E aqueles meses que ficarem em aberto não vai lançar, não vai calcular imposto, ele vai calcular cumulativo em um mês único. Isso é regime caixa, tá bom? Voltando aqui, eu vou corrigir R$ 222,65 aqui em pagamentos. Para corrigir, ó, é só clicar aqui no lapisinho. 222 não é 25, é 65. Agora vamos ver em demonstrativo. Ah, tá, o erro que deu anteriormente, que apareceu aqui em vermelho, era o erro do lançamento que eu fiz. Eu tinha lançado errado, ele já deu um alerta ali, certo? Que eu lancei o pagamento errado. Olha, pode perceber que aqui já zerou. E aqui já aparece azulzinho, 222,65. Então é assim, pagou a DARF, você tem que ir lá no Carnê-leão e lançar o imposto pago. Pagou, ele vai zerar aqui. Se você não lança, ele vai aparecer o DARF vermelho, tá? Eu vou lá em pagamentos agora e vou excluir na lixeira. Deseja excluir? Sim. E aqui eu clico no demonstrativo. Aqui no demonstrativo, ó, ele já aparece o que? O DARF 222,65. Então, se por acaso você preenche o seu Carnê-leão e você não lança imposto pago, ele vai ficar aqui, ó, tudo em vermelho, o ano inteiro que você recebeu um aluguel. Quando puxar lá para sua declaração do imposto de renda, ele vai puxar esses rendimentos, só que ele não vai considerar, por mais que você tenha pago, olha um alerta aqui muito importante. Você pagou a DARF, a Receita Federal, ela entende que você pagou lá no sistema de pagamentos, vai aparecer, só que se você não lançar aqui no Carnê-leão o imposto pago, incrível que pareça, ela vai te cobrar de novo essa DARF, que você não lançou como paga. Então, pagou o imposto, obrigatoriamente você precisa lançar aqui, para puxar no teu imposto de renda e dar baixa. Não lançou, simplesmente vai juntar lá na sua declaração do imposto de renda de ajuste anual com outros rendimentos que você possa ter. Não pagou, vai ser cobrado diretamente na tua declaração, vai ficar um débito, certo? Então, obrigatoriamente precisa zerar esse imposto. Pagou, zera. Se por acaso teve algum mês aqui que você pagou a mais, o que acontece? Se você pagou a mais, ele vai te lançar como crédito. O que vai acontecer? Vamos supor que você pagou em duplicidade. Pode acontecer. Você pagou 2 DARFs e deu aqui 450, por exemplo. E aqui no mês de março, ele também lançou um imposto, por exemplo, de 220. O que vai acontecer? No mês de março, gera um imposto de R$ 220, mas pelo fato de você ter pago em duplicidade, quando você lança aqui, ele já vai compensar no próximo mês. Então, se pagou em duplicidade, ele compensa no outro mês. Então, Carnê-leão, aluguel, não esquecendo, você trabalha com rendimentos, pagamentos e demonstrativos. Pagou a mais, compensa no outro mês. Pagou, por exemplo, lançou, aliás, a menor, você vem aqui e corrige esse valor. Não lançou nada ou lançou errado, da forma que você lançou, vai puxar para a sua declaração. E aí você pode ter que pagar imposto a maior por conta aí de lançamento errado. Espero ter ajudado vocês com Carnê-leão Web de aluguéis. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Posta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.